Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança do Paulinho, né? Recebeu muitas críticas que perdia gol e agora é simplesmente o dono de 100% dos gols na arena. Como que você trabalhou isso na cabeça do Paulinho e também em campo para que ele pudesse voltar a ser esse artilheiro aí? Eu não trabalhei para fazer gol na arena, trabalhei sempre para que ele fizesse os gols quando surgissem as oportunidades. Como eu já falei a vocês há muito tempo atrás, ele é um jogador inteligente e fez mais um gol de qualidade e inteligência. Se vocês notarem, ele domina a bola em 30, 40 centímetros e bate de primeira, fazendo com que a bola tivesse a dificuldade muito maior para o goleiro adversário. Paulinho vem jogando o que vem jogando porque é jogador de qualidade. Oi, Filipão, boa noite para você. Boa noite. Hoje o Atlético foi com Lemos e Fux na zaga, né? Mesmo o Gemerson, que vinha sendo titular da equipe, voltando de suspensão. Quero saber de você como é que essa decisão foi tomada durante a semana e se o Fux aprendeu a fazer a cara de mal que você cobrou dele na semana passada. Aprendeu, por isso que ele continuou. E por ter jogado muito bem o jogo passado e por ter acrescentado algumas virtudes na sua qualidade técnica, ou seja, um pouquinho de mais força e cuidados especiais na marcação ao centroavante adversário, a escolha foi do Fux com o Lemos, porque o Lemos também é um jogador de muita qualidade técnica e boa em posição física. Então, nós felizmente estamos com um time completo. Tivemos hoje o Gemerson entrando, porque nos foi avisado que o Lemos poderia ser expulso, não sei porquê, mas poderia ser expulso ou alguma coisa assim. Nós fizemos a troca e depois, garantindo o resultado, como sempre temos feito aí nos últimos 2 ou 3 jogos, o Hever que toma conta de tudo ali quando entra, né? Então a gente está bem servido e vai escolhendo A e B, dependendo da atuação na semana, dependendo da parte física, tudo em contato com a parte física e médica para a gente escolher. E a gente está escolhendo um ou outro e todos têm tido oportunidades. Filipão, boa noite. No meio de semana eu me lembrei de você, aqui na entrevista, você dizia que é difícil chegar e os times da parte de cima estavam vencendo na rodada. O Galo não sai do lugar na rodada, no 9º lugar, mas diminui ali a diferença. Por exemplo, o líder estava 3 rodadas, 21 pontos, hoje é 14 para o líder. Tá tudo bem, é muito longe. Mas para o G4, por exemplo, G6, o Galo hoje está bem mais próximo. O que você pode falar dessa reta final? Porque o Galo está pegando o elevador, está subindo. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Se nós conversamos agora, se nós passamos por aquela dificuldade de 9... Ô, maluco, só um pouquinho. Esse é meu filho. Eu tenho um maluco, filho maluco, é o Davidson. Eu estava falando sobre a pontuação. Como eu disse, a gente vai ganhando e eles também vão ganhando e a coisa vai ficando assim. Mas nós estamos fazendo uma coisa melhor do que a gente fazia. Tivemos 9 partidas de Galo. Ganhamos, falta um caminho longo e vamos traçar objetivos para esses 14 jogos que temos pela frente. Filipão, boa noite. Você perdeu o Otávio para o próximo jogo e ele, quando você colocou ele fazendo a dupla com Batalha, ele vinha sendo muito criticado pela torcida e nos últimos jogos vem tido uma crescente assim. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A torcida, eu quero que a torcida entenda uma coisa. Não adianta ficar gritando ali atrás de mim. Porque eu tenho ponto. Eu não ouço nada. Eu não ouço nada. Eu só ouço o meu analista lá em cima falando o que é que está acontecendo. Eu estou mais surdo do que um surdo qualquer, porque eu não ouço nada ali. Eles ficam gritando A, B. Agora, só se eu for fazer leitura labial daqui para frente. Olhar para cima e ver alguma coisa. Porque não adianta eles ficar gritando ali.
O Otávio, se vinha sendo criticado ou não, era uma situação de alta. Tem a mesma característica, ou parece, com o jeito dele jogar. Mesma característica, é muito difícil, mas tem o Alan Franco, tem o Edenilson. O Edenilson tem treinado, tem entrado nos jogos muito bem. O Alan é mais parecido na marcação que com o Otávio do que o Edenilson. O Edenilson muito mais movimentação, e a gente vai analisar e vamos ver para sábado em Porto Alegre o que vai acontecer. Boa noite, Filipão. Seus números melhoraram bem, né? Nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e 1 empate. Eu queria que você falasse sobre essa melhora do time do Atlético e, dentro da sua opinião, você acha que atingiu já quantos % do que você espera conseguir tirar desse time? Bem, o que eu espero é que nós consigamos ter uma participação, como estamos tendo nos últimos 7, 8, 9, 10 jogos, que o número de pontos também não é totalmente aquilo que queríamos, porque dos últimos 5 jogos nós fizemos 10 pontos, se não me engano, porque a gente perdeu para o Vasco. Então, podíamos ter 1 ponto a mais ou alguma coisinha para respirar melhor. Mas está bem e o que eu vou te dizer? O nosso time vai ter que trabalhar sempre no limite para conseguir atingir alguma coisa. Porque qualquer time que nós vamos enfrentar agora vai ser uma dificuldade enorme. Porque ou vem numa possibilidade lá de baixo para não cair, ou vem brigando por uma Sul-Americana, ou briga para Libertadores. Quer dizer, nós pegamos o Botafogo, que é o líder, nós não pegamos mais. Bom, mas pegamos Grêmio, Palmeiras, que estão na nossa frente, mas o Bragantino, uma série de times assim. Então nós vamos ter que ter uma performance muito boa, equilibrada, não tomando gol, fazendo aquele trabalho semanal que nós estamos fazendo com muito afinco, que é cuidado, fechando linhas, aquele jogador fazendo isso ou aquilo em alguns momentos, e ver se a gente vai conseguir chegar ao objetivo comum, porque infelizmente a gente deixou passar a carroça com esses 9 jogos aí que nós fizemos 3 ou 4 pontos. Mas também isso faz parte do futebol, não somos só nós, são outras equipes também, e foi uma troca de técnico, foi uma troca de conhecimentos, uma troca de expectativa para a gente conseguir aquilo que a gente queria, e não é de um dia para o outro. A gente não consegue introduzir características em alguns jogadores que já têm outras características, mas eles podem assimilar e trabalhar. Então, eu não sei se nós vamos conseguir, mas a boa vontade deles é muito grande, o trabalho é muito de gol. Eles também tiveram uma que o Everson fez um milagre. Às vezes os milagres acontecem para nós também. Então agora as coisas mudam um pouquinho. Antes a bola que não entrava agora entra. Antes a bola que entrava aqui não está entrando. Então vamos trabalhar e vamos incentivar, vamos valorizar esse grupo para ver se a gente consegue. E valorizar a nossa torcida, a torcida do Galo, porque estamos fazendo por merecer a nossa arena. E 9 pontos em 3 jogos, já começamos a acreditar que aqui a gente tem alguma coisa a mais, certo? Então, vamos ver. Filipão, boa noite. Semana passada você tinha falado que uma defesa forte, que não estava tomando gol, era muito importante para um ataque que não estava criando tantas chances. Hoje o Atlético até criou mais chances do que nos outros jogos, mas novamente venceu pelo placar mínimo, que é 1-0. O que está faltando para o Atlético ter uma vitória, vamos dizer assim, mais tranquila, de 2, 3-0, para, como você mesmo falou, que sofreu um pouco mais hoje? Está faltando gol. Então, mas como chegar nesse segundo gol? Vamos mudar a pergunta. Já estávamos falando agora. Agora, há 5 minutos atrás, eu falava para o Carlos Pracidelli. Pracidelli, quando é que nós vamos ter um dia de folga com 2-0, 3-0? Será que um dia a gente vai ter isso? Sempre sofre até o fim, mas sofre e vence, está ótimo. Agora, hoje, se nós somarmos
as chances vivas de gol, a gente teve pelo menos 3 a 4 vivas de gol. Então já estimula a gente a continuar trabalhando mais forte na criatividade. Tivemos hoje novamente o Pedrinho jogando maravilhosamente bem. Quer dizer, as coisas vão sendo acrescentadas e a gente vai ganhando confiança. Tomara que a gente ganhe confiança para também nos jogos fora criar as oportunidades de poder vencer. Felipão, boa noite. Boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Agora, segunda vitória consecutiva, né, que o Atlético conseguiu. E o Galo, ele tem a terceira defesa menos vazada da competição, né? Então, o Atlético vem a vários jogos sem tomar gols. O próximo jogo é contra o Inter, fora de casa. É um jogo muito difícil. Como fazer para manter essa sequência aí sem tomar gols? Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar manter o mesmo sistema, a mesma forma de atuar dos jogadores que estão atuando. Eu tenho que substituir o Otávio, porque ele levou o terceiro cartão amarelo, se não me engano. Mas essa é uma substituição que eu vou ter que fazer normalmente. Outras dificilmente serão feitas, porque a equipe vem entrosada, vem bem, vem organizada, principalmente na parte defensiva, e a gente vai ver se consegue pelo menos 1 ponto, 3 pontos em Porto Alegre, para que a gente consiga atingir aquele objetivo de pontos para uma classificação na Libertadores. Está longe ainda, mas o que a gente vai fazer é continuar trabalhando o que nós temos trabalhado durante a semana. Tanto é que amanhã é folga, mas segunda-feira pela manhã eles se apresentam e a gente vai continuar trabalhando, organizando os setores como estão organizados, mas dando mais ênfase a eles para ver se a gente consegue ter uma performance ideal e igual em jogos futuros. Filipão, boa noite. Semana passada a gente falava um pouco sobre o sistema defensivo e hoje gostaria de enfatizar um pouquinho da evolução do time no momento ofensivo. O Atlético tem se aproveitado de uma solidariedade ofensiva com mais triângulos e ainda, você acabou de citar agora há pouco, sobre o Pedrinho. Quando há falta de espaço, você tinha ali um time muito bem postado do Cuiabá com o Denilson ali fazendo o primeiro volante e mais 4 e depois tinha o Daverson e o Atlético tinha dificuldade de espaços. Nessa construção de jogo, o Pedrinho achava no clarão a jogada de profundidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa conexão que o Atlético tem melhorado nos últimos jogos. Obrigado. Porque o Pedrinho também teve a oportunidade, se encontrou, acreditou, teve a confiança minha a ele e ele fez por merecer. E continua fazendo o trabalho que tem que fazer. Ele é o encarregado de trabalhar essa bola, de criar oportunidades. Tanto que hoje ele criou uma para ele, passou ali 5 centímetros do gol, ele criou oportunidades, cria oportunidades para os outros, e ele vem fazendo aquilo que nós precisamos de um jogador, de um meia técnico, que levante a cabeça e vá trabalhando a bola, pifando os jogadores como ele tem pifado. E tem usado mais triângulos também. Tem triangulado mais. Essa era a qualidade dele. Então a gente não via porque ele machucou, porque ele teve poucas oportunidades, porque ele vinha jogando pelo lado direito na ponta direita, não é a função dele. A função dele é ali no meio. E por dar a ele essa função, mas quem dá a oportunidade é o Pedrinho, são os 2 jogadores que dão esse suporte ao Pedrinho. Então a gente encontrou 2 jogadores que dão suporte ao Pedrinho e ele fica mais à vontade. Scolari, boa noite. O Atlético atingiu um nível de regularidade interessante, né? É o que todos querem no campeonato por ponto corrido, como é o Brasileirão. Isso é fruto de situações que pudéssemos colocar um time mais competitivo, mais organizado e que dificultasse aos adversários as chances de saírem na frente, porque aí a gente estava sempre preocupado com isso. Hoje nós jogamos também muitas vezes no erro do adversário, porque saímos na frente, mas foi a situação de trabalho da equipe que ouviu aquilo que a gente queria dentro de uma perspectiva que a gente traçou para eles, dentro das condições de cada um, das características de cada um, nós podemos fazer isso.
Muito bem. E a gente foi conhecendo também as características de alguns outros jogadores e foi moldando a equipe para que a gente tivesse uma equipe competitiva, com mais qualidade do que aquela equipe que a gente iniciou. Então, isso é o que está acontecendo. E agora, no segundo turno, nós traçamos um número de pontos. Não está tão diferente também, né? Porque no início nós, desculpe, perdemos para o Vasco. Ganhamos o segundo jogo do Bahia. Se eu não me engano, tinha ganho do Bahia lá. Não, Santos que empatou lá. Então fizemos 2 pontos a mais. Depois tínhamos perdido o Botafogo. Ganhamos do Botafogo. Tínhamos vencido o Atlético, empatamos com o Atlético. Então os 2 pontos daqui, dizendo, temos 3 pontos a mais daquele início que tínhamos no turno. Então as coisas estão indo devagarzinho e nós não prometemos milagre para ninguém, entendeu? Então vamos ver se a gente consegue manter essa estrutura e os pontos necessários para brigar por alguma coisa. Filipão, boa noite. De uma maneira muito saudável e pontual, semana passada foi tocado no assunto da questão do sub-20 do Galo e amanhã a gente tem uma disputa entre Atlético e Cruzeiro, o Galo com vantagem. Não sei se por isso hoje o Alisson não figurou pela volta do Igor Gomes e do Alan Franco, não sei se foi naturalmente, mas eu queria uma palavra do Filipão para esses jogadores amanhã. Amanhã está de folga, vai acompanhar essa decisão? Como é que está a programação? Claro, eles já sabem, já ouviram, já sabiam que para amanhã todos vão estar presentes no jogo contra o Cruzeiro. Nós estamos com um placar de 3-1, mas a gente conversou com eles de que ainda não se encerrou nada. Temos uma partida decisiva amanhã. Esses jogadores trabalham a semana toda conosco e quando houver uma oportunidade, a gente vai cedê-los para o sub-20, mas sempre trabalhando conosco para saber o que nós queremos deles. E amanhã, toda aquela gurizada que no jogo da semana passada estavam aí no banco, vão fazer parte da equipe de sub-20. Então, eles vão crescendo, acrescentando disputas, e aí quando chamados para jogar no time principal, vão mostrar se tem condições ou não. Qual